O livro perdido do Frei Fidelis. Um fato interessante e pouco conhecido. O Frei Fidelis distribuiu os seus livros, América Pré-Histórica e Hércules, e Fomos e Somos Atlântida, entre amigos leitores de seus trabalhos, mesmo parecendo um pouco fantasioso. Algum tempo depois, o frade passou por todos os que lembrava que havia doado, pediu-os de volta. Alegava que teria que revisar alguns tópicos. Soubemos depois que todos foram enviados para o Seminário Capuchinho de Piracicaba, para serem destruídos, já que a ordem franciscana não concordava com os estudos do Frei Fidelis. Com isso, muitas pessoas ficaram sem os exemplares autografados pelo sacerdote, mas como ele não se lembrou de todos os que distribuiu, alguns ficaram nas estantes. Poucos dias depois, fomos informados de sua morte. Seu corpo encontrado na sua cela, sob o catre, cama com correias de couro trançados, sem colchão. A vida do pesquisador e sua obra haviam desaparecido, mas um detalhe muito importante havia escapado de sua memória e passou batido. Uma caixa de madeira de lei, muito antiga, e adornada por tiras de couro trabalhado, já desgastadas e esfarelando pelo contato com a umidade, estava de posse dos escoteiros do grupo de escoteiros Padre Anchieta de Botucatu, do qual o frade era capelão. Dentro da caixa, um livro grosso, de capas de couro, com uma escrita não compreensível, mais um mapa de couro de cabra, enrolado e ressecado e algumas pedras, com desenhos misteriosos. Essa caixa havia sido achada próximo ao Morro de Rubião Júnior, por um senhor muito simples, em um buraco numa pedra, coberta pelo mato. Ao ver o conteúdo, levou-a ao frei para exorcizá-la. Para iniciar a pesquisa do material, o mapa foi entregue ao senhor Fernando Dias, que além de ex-tropeiro, era especialista em tratamento de couros de animais. Com um líquido especial à base de ervas e sebo de carneiro ele, pacientemente, foi umedecendo o couro do mapa, amolecendo-o e finalmente pudemos abri-lo, e ter toda a visão do seu conteúdo. Essa caixa, com todo o seu conteúdo, estaria naquele local há muito tempo, impossível de datar. Quanto aos escoteiros, muitas conversas com o frade, pois iam frequentemente acampar perto das Três Pedras. Lá também encontraram objetos e desenhos nas pedras, os quais foram devidamente explicados pelo Frei Fidelis. O frade havia esclarecido que a pedra do meio tinha um formato de zigurate, construção própria dos sumérios. Era uma pirâmide truncada, isto é, sem a ponta, e estas construções também eram achadas principalmente na América Central, feita pelos astecas. Elas serviam de templo para adoração e, em algumas ocasiões para o sacrifício humano, uma oferta aos deuses. Mas, aquele zigurate, era dos xiximecas, povo pacífico, cujo emblema era um pássaro. Então não haviam lá sacrifícios humanos. Eram comandados por Sumé, ou Hércules, dependendo do entendimento. Contava o frade, que quando os xiximecas foram atacados pelos guerreiros toltecas, Sumé ou Hércules estava em outro zigurate, longe daquele ponto, e os que conseguiram sobreviver, escaparam através de um túnel, e foram para outro templo, nas margens do rio Tietê, no Morro do Cerrito. Voltando ao tesouro arqueológico encontrado na caixa, os escoteiros decidiram então formar dois grupos de trabalho. Um grupo ficou responsável pelo estudo do mapa, enquanto o outro grupo tentaria, com afinco, entender o livro de capa de couro, que em algumas de suas páginas, continha o que parecia ser um código para o entendimento do que se pensava serem os escritos sumérios. Muito cuidado com o manuseio desse material, pois ele não poderia sofrer danos e, dessa forma, perder as suas informações. Só depois comparariam os resultados na esperança que ele revelasse seus segredos e mistérios. Muniram-se então, de muitas folhas e canetas, para ir anotando as descobertas e as dúvidas. O mapa foi estendido num tampo de madeira, com taxinhas, e foi rodeado por pregos, distantes 10 centímetros, um do outro. Um barbante foi então passado por eles, formando diversos quadriculados. Dessa forma, reduziriam a área total em várias áreas, a serem observadas e estudadas, e facilitaria a cópia dos desenhos, já que fotografá-los se tornou impossível, visto a pouca nitidez dos desenhos. Cada grupo enfrentou o desafio proposto, e ao final de alguns dias, todos se reuniram, e iniciaram a pesquisa da essência daquele valioso material. Com os desenhos de cada quadro havia sido montado um mapa mais visível, onde dava para se notar bem os detalhes captados pelos autores há milhares de anos.
Um desenho rústico da formação das três pedras estava na parte de cima do mapa e foi por aí que começaram. Sabíamos que seria um trabalho hercúleo. Inicialmente o que mais impressionou o grupo foi o desenho da pedra do meio, que no mapa era mais baixa, parecendo um imenso caixão, bem diferente da atual. As demais pedras mantinham-se iguais, mesmo desgastadas pelo tempo e pelo vandalismo de aventureiros ocasionais. Frequentemente, os grupos se reuniam para alguma observação e comparação de desenhos e possível escrita. Os sumérios utilizavam a escrita cuneiforme, feitas com um estilete em forma de cunha. Uma pergunta pairou então na mente de cada um dos pesquisadores. O que teria ocorrido com a pedra do meio? Mas essa questão foi deixada de lado, pois acreditavam que, durante o estudo, ela seria respondida. Por toda a parte superior daquele mapa havia figuras de pessoa, animais como coelhos, tatus, capivaras, pássaros como seriemas, papagaios, beija-flores, plantas diversas e flores, correntes de água, símbolos antigos, e marcas ininteligíveis. Talvez as entendessem, no decurso do estudo geral do mapa. 2 desenhos haviam sido desvendados. Um deles era o albedo. Nesse tempo do estranho vento, o indivíduo cresce e se torna mais tranquilo, desprendido e objetivo, e o outro era a aurora consurgens, que representava a busca da sabedoria, maior valor que um indivíduo pode almejar. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, curta, compartilhe e toque no sininho. É muito importante para que o nosso trabalho seja divulgado para mais pessoas. Obrigado. Tiveram certeza que ali era um provável zigurate, monumento em forma de pirâmide, construído em patamares superpostos, característico da arquitetura religiosa mesopotâmica, com acesso por rampas e escadarias ao topo, onde se erigia um santuário, também usado para estocar cereais e para observação dos astros. Quanto aos desenhos humanos, havia homens, mulheres e crianças em várias atitudes. Os homens mais fortes vestindo roupas mais trabalhadas, com capacetes feitos de algum material mais resistente, provavelmente bronze, e portando nas mãos lanças, espadas e escudos. Outros faziam o trabalho na terra, geralmente plantando e colhendo cereais. As mulheres se apresentavam com longas vestimentas, sendo que algumas estavam grávidas. Ou com seus filhos nas costas, mas sempre trabalhando, geralmente cozinhando em grandes tachos de barro, ou colhendo frutas. Uma figura interessante que aparecia era a de um homem ricamente vestido, com penas na cabeça e colares no pescoço, representando as divindades por eles adoradas. Ao seu redor, alguns desenhos com mais detalhes mostravam que ele era importante naquela população. Pela tradução feita pelos rapazes, a partir dos escritos cuneiformes, tratava-se do lugar, grande homem, ou rei. Em sua volta estavam os desenhos de Na, traduzido por Deus do céu, Ki, Deus da terra, Enlil, Deus do ar, e Enik, Deus da água, e que estava cercado por muitas pessoas ricamente vestidas. O mais importante era que a maioria dos desenhos estudados coincidia com a atividade representada no mapa. Isso indicava que nossos esforços estavam no rumo certo, mas o que de melhor procurávamos ainda não tinha aparecido. O ritmo do entendimento dos desenhos foi aumentando, tornando alguns dos integrantes do grupo confiantes até demais. Acreditavam que o objetivo seria logo encontrado. Mais abaixo no mapa, novos desenhos mostrando agora guerreiros se enfrentando com lanças e espadas. Essa parte do mapa indicava que havia tido uma luta entre 2 povos, os guerreiros inimigos que vinham sob o símbolo de uma serpente, e os guerreiros locais, que tinham como símbolo um pássaro. Muitos desses últimos guerreiros jaziam deitados, e entre eles o lugar, rei, como se estivessem mortos. Outros símbolos encontrados foram traduzidos. Nigredo, tempo de trevas, com seu arquétipo Kitone, Deus que aparece em situações de castigo e terrores, destruindo a Mitra, Deus das religiões de mistérios ou de salvação. No meio do mapa de couro, novamente o desenho das 3 pedras, com uma diferença. A pedra do meio estava maior, e possuía na sua parte superior um altar e uma torre. Por sobre as 3 pedras, o desenho de uma serpente. Não era à toa que numa das páginas do livro estava escrito Botucatu, e sua tradução era Fortaleza da Serpente do Meio das Pedras. A curiosidade aumentava enquanto eram decifrados os sinais. Novos desenhos foram observados na sequência.
Guerreiros da Serpente, sacrificando mulheres no altar da Pedra do Meio, e jogando seus corpos próximo à torre. Não se notava nenhum sinal dos guerreiros pássaros, e as demais representações eram de plantas com espinhos, cactos, escorpiões, serpentes, e outros animais ferozes, com dentes grandes. Continuando a leitura do mapa, e sempre acompanhado com as traduções conseguidas pelas leituras comparativas do Livro Negro, nova leva de Guerreiros da Luz, sob o comando de Viracocha, ou seja, o cantor do templo de todos os cantores, mais conhecido entre nós por Hércules, ou Sumé. Esses guerreiros combatem, e vencem os guerreiros da escuridão, fechando o templo das três pedras, e sinalizando a entrada, com desenhos nas pedras. Quais desenhos, se haviam dezenas deles, cada um diferente do outro, espalhados pelo terreno? Numa noite, depois de muitos estudos, foram descobertos os indícios que procuravam. No meio de tantos sinais e desenhos, localizaram as representações de três uroboros, serpente que morde a própria cauda, simbolizando um ciclo de evolução contínua, estrategicamente dispostos no terreno, e em cujas confluências encontrava-se o marco inicial da pesquisa de campo. A entrada do templo. Apenas um detalhe. O mapa era antigo, sem escalas, e o jeito era procurar os sinais no local. Foi nesse momento que sentimentos de alívio, medo, tensão, arrepios, tomaram conta daqueles rapazes. A verdade sobre o mito Três Pedras estava para ser desvendado. Outros símbolos foram descobertos, marcados e decifrados. Estranho vento. Corrente forte de ar, que passavam pela região, apenas 2 vezes ao ano. No mês de março, quando o grupo de estrelas denominado Gilgamesh, conhecido por nós como constelação de Órion, da qual fazem parte as Três Marias, e no mês de setembro, quando Girtab, ou a constelação do Escorpião, com a estrela Antares, ficava no azimute, ou melhor, bem no alto do céu. Apenas quando esses fenômenos aconteciam, é que o grupo ali reunido teria condição de atingir o objetivo desejado, pois as forças sobrenaturais do local, representadas pela serpente e pela águia, davam uma trégua de 2 luas. Alguns termos decifrados. Circulácio, movimento dos 4 elementos. Água, terra, fogo e ar. Sim mesmo, estado em que o ser humano atinge sua plenitude, quando engloba todas as outras formas de energia. Geomancia é a adivinhação pelos fenômenos naturais, pelo vento e pela água. Rabidomancia, estudo das correntes de energia vital, que podem ser descobertas debaixo da terra, pelo pêndulo, forquilha de ramos de planta, através da radiestesia. Kairos, momento astrológico certo, em que as coisas podem ser realizadas com pleno êxito. Mandala, círculo que resume uma manifestação espacial, uma imagem do mundo, além de ser a representação de potências divinas. Quanto mais se aprofundavam no estudo do mapa, mais indagações surgiam, e maior era a vontade de elucidar os mistérios, que por décadas intrigavam pensadores e estudiosos, dos primeiros habitantes das Américas, e as Três Pedras faziam parte desse emaranhado de ideias. Uma coisa era certa. Aquele mapa tinha sido desenhado por várias pessoas, no decorrer de muito tempo, pois os desenhos nas diversas partes eram diferentes, e representavam uma evolução do local. Na posse dessas informações, o jeito era conferir no local. Uma excursão às Três Pedras foi montada. Combinaram então, os integrantes do grupo de escoteiros, que apenas 5 rapazes iriam até o local, pois esse era o número máximo que caberia no veículo que usariam. Os escolhidos foram Fernandão, Ademir, Aristóteles, Sérgio e Roberto. Chegado o dia, rumaram para as Três Pedras, mas não sem antes terem arrumado todo o material necessário para 3 dias de acampamento. 2 barracas, fogão de campanha, comida, hidroesteril para água, pincéis grandes, para a limpeza das pedras, uma enxada para carpir o mato, e uma caixa de medicamentos, caso alguém se ferisse. Muita atenção com o soro antiofídico polivalente, pois a região era infestada por serpentes. A viagem foi tranquila, com os rapazes conversando sobre a aventura. Chegando no bairro de Anhumas a primeira parada, numa padaria. Tomar um café reforçado, e comprar pão. Feito isto, o veículo entrou pela estrada de terra, esburacada, mas com uma bela paisagem da Cuesta de Botucatu.
Chegando próximo ao local, os preparativos iniciaram: armar as barracas, posicionar o fogão e proteger a comida que ia ser preparada naqueles dias. Um breve descanso, e lá foram procurar, naquela imensa área de mato baixo e algumas árvores, os pontos indicados no mapa. Iriam fazer uma operação, chamada de pente fino. Caminhavam em linha, vagarosamente, verificando, a cada passo o campo à direita e à esquerda. Assim, os 5 pesquisadores ficaram alinhados. Fernandão à direita, Ademir, no terço direito, Aristóteles, no centro, Sérgio, no terço esquerdo e Roberto, à esquerda, cobririam toda a extensão do terreno. Iniciaram muito próximo à pedra do meio, vindo em direção ao acampamento. Era um trabalho meticuloso. Com seus bastões, reviravam as pedras e afastavam as moitas. Tudo era observado. Outros visitantes das 3 pedras, por lá passavam, e muitas vezes deixavam latas de refrigerantes, embalagens de alimentos, e faziam um pisoteio muito grande. Não tinham noção do valor daquele local. O lixo encontrado foi colocado em sacos, para retornar com os aventureiros, mas as pedras encontradas com inscrições eram fotografadas ou desenhadas, e deixadas no lugar. As horas iam passando, e a noite chegando, e nada dos desenhos dos uroboros. Voltaram então ao acampamento, para uma refeição, e em seguida um banho no riacho, e os preparativos para dormir. Antes de irem para as barracas, um fogo do conselho, próprio de acampamentos dos escoteiros, para discutir o que havia sido feito durante todo o trabalho, e as providências para o dia seguinte. Combinaram que não haveria vigilância noturna, já que um alarme eletrônico havia sido instalado, e avisaria qualquer aproximação, durante a noite. A noite passou tranquila e os rapazes descansaram bem, já que estavam acostumados a dormir em sacos de dormir, dentro de barracas. Na manhã seguinte, o primeiro que levantou já preparou o café da manhã, cujo aroma despertou-os demais. Depois de alimentados, iniciaram novamente o trabalho de campo. A formação original dos rapazes foi organizada como no dia anterior, e reiniciaram a pesquisa, para encontrar aquilo que haviam observado no mapa. Os 3 uroboros. Com todo cuidado, cada um tinha que seguir olhando cada moita, cada pedra. Num certo momento, Aristóteles, que estava ao centro do grupo, encontrou, numa pedra, vestígios da marca procurada. Já meio desgastada pelo tempo, o uroboro foi marcado. Faltariam agora mais 2 sinais iguais, que no pensamento do grupo estariam próximos. O grupo continuou sua marcha, cauteloso quanto aos sinais, plantas com espinhos e possíveis animais peçonhentos. Mas caminhava com o firme propósito de atingir o objetivo. Mais à frente, uma parede rochosa. O Fernandão, com seu pincel, limpa a poeira e encontra a segunda marca. Observando os 2 sinais encontrados, foi mais fácil formar o triângulo, e todos passaram a procurar, no que seria o terceiro vértice da figura geométrica. Pronto, e lá estava o terceiro uroboro, que o mapa descrevia. Agora era fazer a triangulação e encontrar o ponto central, da confluência das linhas. O Sérgio caminhou, orientado pelos demais, e chegou a uma laje de pedra. O trabalho seguinte foi remover aquela pedra chata, na confluência dos 3 uroboros, muito trabalhoso, pois a pedra era pesada. Mas conseguiram. Abaixo dela, o que parecia ser um buraco no chão. Um poço fundo, com muitas raízes e teias de aranha. Munidos com lanternas, através de cordas, os pesquisadores entraram no buraco e depararam com um salão, onde encontraram ossadas humanas e de animais, e um túnel de poucos metros de extensão, já se encontrava desabado, pelo tempo de sua existência. Num dado momento, em que todos estavam observando as paredes do salão, uma luz dourada surgiu no meio deles. Era o que os habitantes do local chamavam de Mãe do Ouro. Em seguida essa chama envolveu-os, e todos sentiram que em suas mentes, passou, como um filme, todas as cenas da vida dos sumérios, naquele templo, até sua fuga, por causa da guerra. Inebriados com as cenas, tiveram certeza das palavras encontradas no livro, e desenhadas no mapa. Realmente os textos do frade conferiam ao local, como um templo sumério, e que as riquezas nele contidas, haviam sido levados para outro templo, em lugar distante. Voltando daquele momento indescritível, uma decisão dos rapazes foi a de manter sigilo sobre aquela descoberta.
para evitar maiores danos ao local, e a cobiça dos caçadores de tesouros, que certamente iriam aparecer. Saíram da caverna, tudo foi recolocado em seu lugar, os símbolos foram cobertos com terra, e um pacto de silêncio foi celebrado. Ninguém falaria jamais sobre o acontecido, pois ninguém acreditaria nos fatos. A única coisa visível é que todos se tornaram pessoas de destaque, e com grande valor. Escrevi este texto, pois voltando ao local da pesquisa, as 3 pedras, tudo mudou. O campo foi arado, as pedras removidas, e as coordenadas no livro e mapa se perderam. Como se passaram 60 anos da aventura, e apenas eu estou vivo, estou contando este fato, para muitos uma fantasia, baseado no diário da expedição, que em seguida foi destruído.